Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom, mais uma vez, a gente poder estar junto aqui, né? Apesar de a gente não estar no mesmo espaço físico, estamos juntos na presença do Senhor para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para podermos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Que a presença do Senhor nos atinja, que a presença do Senhor nos transforme, que a presença do Senhor nos modifique em tudo aquilo que Ele tem o desejo de nos modificar. Continuando o que estávamos falando na semana passada, agora nós vamos falar a respeito de mais uma parte da missão de Esdras e Neemias na restauração de Jerusalém. Para você que já recebeu os slides, acompanhe com os slides aí. Você que está assistindo no Facebook, não esquece de compartilhar, de mandar para os seus grupos, de compartilhar com seus amigos. Você que vai assistir depois no YouTube também compartilha, curte esse vídeo, nos ajude a pregar a palavra de Deus, amém? Bem, vamos começar, como sempre começamos, com uma oração na presença do Senhor. Deus, Pai eterno, querido, na Tua presença nós estamos e nós te engrandecemos, nós te agradecemos por causa da Tua presença, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Rei, porque o Senhor é aquele que faz a obra em nossas vidas, o Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos edifica, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos salva. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, e dizemos que, independente das circunstâncias, do tempo que estamos vivendo, nós somos alegres e felizes porque estamos em Ti, ó Senhor. Nós somos alegres e felizes porque dependemos unicamente de Ti e o Senhor não falha. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é Deus sobre a nossa morte, o Senhor é Deus em todas as circunstâncias em nós, ó Papai. E nós nos entregamos nas Tuas mãos para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado e adorado através de nós, por nós, ó Deus. Eu te peço agora no nome santo de Jesus que Tu tenhas liberdade, ó Espírito Santo, de agir em nós, de falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor esteja nos dando capacidade e compreensão, discernimento espiritual, para que a Tua palavra possa nos edificar, para que a Tua palavra possa nos transformar. Nós nos entregamos diante de Ti e clamamos, Espírito Santo de Deus, vem agir na minha vida, vem agir na vida de cada um desses que está vendo esse vídeo nesse momento, vem agir na vida de cada um daqueles que verão esse vídeo no futuro, Papai, porque nós os colocamos na Tua presença e engrandecemos o Teu nome. Faz a Tua obra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos lá, né? Continuando o que a gente estava falando, estávamos falando a respeito da restauração de Israel após o cativeiro babilônico. Na semana passada nós dissemos que o sacerdote Esdras voltou para Jerusalém para poder edificar a vida espiritual do povo. Bem, a gente viu uma coisa muito legal, a gente viu um reavivamento acontecendo quando a palavra de Deus foi lida, nós vimos um reavivamento acontecendo quando a palavra de Deus foi explicada, nós vimos que eles reestabeleceram a liturgia, que eles reestabeleceram o culto, que eles reestabeleceram a explanação direta da palavra de Deus, não é? E quando isso aconteceu, houve um grande quebrantamento no povo. Quando isso aconteceu, houve um reavivamento, as pessoas se arrependeram dos seus pecados, primeiro elas se quebrantaram, choraram, depois elas perceberam que o fato de Deus os estar corrigindo significava nada mais, nada menos de que Deus os ama e que havia uma nova chance para Israel, que Israel podia voltar a ser a nação brilhante, a nação próspera, a terra que mana leite e mel, a terra do Senhor. E então eles se alegraram, comeram, beberam e se regozijaram na presença de Deus. Bem, gente, é muito legal a gente ver isso, né? É muito legal a gente ver que as transformações irão ser geradas pelo entendimento da palavra de Deus, pela compreensão daquilo que Deus tem a fazer naquele povo específico. Mas nós temos que entender também uma outra coisa. Quando nós temos um confronto direto com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, como espada mais afiada, como espada de dois gumes, né, que penetra até a divisão da alma e do espírito, quando ela verdadeiramente começa a fazer efeito em nós, é necessário que haja mudança, é necessário que haja transformação, é necessário que todo o modo de viver que não é compatível com os ensinamentos da palavra de Deus seja abandonado. E que o modo de viver compatível com os ensinamentos da palavra de Deus, o modo de viver em conformidade com a palavra de Deus, né? A palavra conformar está lá em 1 Coríntios capítulo 12, então, esse modo de viver em conformidade dentro da forma da palavra de Deus, ele precisa atingir aqueles que recebem essa palavra. E no livro de Neemias a gente percebe
que essa palavra confronta algumas coisas que são muito difíceis, que são muito duras, mas que precisam ser confrontadas para que o povo de Deus possa voltar a ser um povo puro, não um povo etnicamente puro. É importante que a gente entenda isso. Não existe de maneira nenhuma, naquilo que vamos falar hoje, uma razão étnica, uma razão de raça. Não é nada, não é essa a questão. A questão aqui é uma pureza espiritual, a questão aqui é uma pureza religiosa, a questão aqui é uma pureza de princípios, a questão aqui é uma pureza de comportamento. E nós vamos perceber que isso gera algumas necessidades de mudança no povo de Deus que nos impactam diretamente, que nos impactam como povo de Deus hoje em dia também. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas. A mesma pureza espiritual que Deus requeria de Israel naquela época, Deus requer de nós ainda hoje. É verdade, hoje nós vivemos no tempo da graça, hoje nós entendemos que essa pureza espiritual não é alcançada por nosso próprio esforço, e sim por nossa entrega a Deus e a permissão, vamos dizer assim, que a gente dá ao Espírito Santo para mover-se em nós, para transformar as nossas vidas, mas esse passo precisa ser dado, o passo de obedecer a palavra de Deus e o passo de viver em conformidade com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, mas também bastante polêmico. Então eu peço que o Senhor esteja colocando a sua mão na sua mente e no seu coração, para que você não entenda errado isso que nós vamos dizer hoje. Para que você compreenda isso como uma palavra de Deus diretamente para a sua e para a minha vida. Amém? Então hoje nós vamos falar que Esdras e Neemias, lá no povo de Israel, combateram um casamento misto. Mas o versículo principal dessa lição, o versículo de capa dessa lição, na verdade é um versículo do Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? É isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar a respeito de casamentos mistos. Hoje nós vamos falar a respeito de uniões em jugo desigual, quando uma das partes dessa união pertence a Jesus Cristo e outra das partes dessa união não pertence a Jesus Cristo. E quais são as consequências que isso tinha para o povo de Israel naquela época, nos casamentos mistos entre judeus e não judeus, e quais as consequências que isso tem para a igreja hoje, para os relacionamentos hoje, para os casamentos hoje, para os filhos hoje, para os namoros que nós temos hoje. Enfim, nós vamos falar a respeito de algo que mexe profundamente com a igreja também nos dias de hoje, ok? E aí a gente começa dizendo que o lar foi instituído por Deus, para ser uma bênção. O casamento foi instituído por Deus para ser uma bênção. Apesar de a gente ver tanta piadinha, né, das pessoas dizendo, por que eu me casei, que o casamento isso, que o casamento aquilo. O casamento foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que a orientação divina seja observada na sua formação e na sua continuidade. Ou seja, o casamento deve ser formado de acordo com a orientação de Deus e deve ter a sua continuidade dirigida pelo Espírito Santo, o que não significa de maneira nenhuma que é Deus quem escolhe alguém para você e diz, é com esse que você tem que casar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tá bem? Mas eu quero dizer que no momento de escolher alguém, é necessário que a gente busque sim a orientação de Deus e a gente busque sim a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala a respeito disso e fala muito a respeito disso. O casamento nada mais é do que um símbolo da união entre Cristo e a sua igreja. Então é muito justo que a palavra de Deus nos traga orientações a esse respeito, que a palavra de Deus nos traga verdades, nos traga luz a esse respeito, para que nós possamos fazer sempre as melhores escolhas. Vamos começar, como em toda aula, lendo alguns versículos que falam a respeito do casamento, então. Alguns versículos que falam a respeito dessa instituição maravilhosa dada por Deus. O primeiro versículo, o primeiro trecho que vamos ler, né, é Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o homem
E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. Nós percebemos aqui, meus queridos, que o primeiro casamento, que a primeira união entre homem e mulher, foi direcionada diretamente pelas mãos de Deus. Ok? Algumas pessoas dizem que essa história não é literal, que é uma história figurativa, que foi assim que o Espírito Santo achou de fazer a revelação a Moisés, foi assim que o Espírito Santo direcionou Moisés para colher contos que eram mais antigos que Moisés ainda, que isso é uma tradição oral. Enfim, eu não quero entrar aqui nas discussões de como é que foi revelada a criação, de como é que foi revelada a formação da humanidade. Mas o que eu quero dizer é que, independente de como você imagina isso, sendo literal ou sendo figurativo, isso sendo um casal de verdade, ou se tratando da formação da humanidade feita por Deus, de qualquer maneira, a Bíblia deixa claro uma coisa muito importante, e isso nós não podemos deixar fugir, que a formação do casamento, que a formação desta instituição, que a união entre homem e mulher foi ordenada pelo próprio Senhor Deus, foi ordenada pelo Criador do universo. Esse trecho de Gênesis deixa isso muito claro. Então a gente percebe que o casamento ele é uma instituição que vem do coração de Deus, que Deus viu que não era legal que o homem estivesse sozinho, Deus viu que não era legal que o homem vivesse sozinho e fez para ele uma ajudadora que fosse idônea, né? É a palavra que a gente costuma ver lá na tradução do Almeida, na mais antiga, uma ajudadora que estivesse como que diante dele, uma ajudadora que lhe fosse adequada. A gente percebe então que esta instituição ela é do Senhor para nós. O casamento, ao contrário do que muitos dizem, não é uma maldição. Pelo contrário, o casamento é uma bênção, é um presente dado por Deus. E quando tomado corretamente, quando dirigido corretamente, quando formado corretamente, sob a direção de Deus, a gente percebe que ele traz, sim, muita satisfação e muita felicidade. Então a gente verifica aqui que o casamento, ele é algo vindo direto do coração de Deus. Porém, Êxodo capítulo 34, versículos de 10 a 16 e Deuteronômio 7,3 nos diz que Deus reprova o casamento misto. Vamos ler os trechos, depois nós vamos comentar um pouquinho a respeito. Êxodo capítulo 34, versículos de 10 a 16, nos diz o seguinte: Então o Senhor disse: Agora faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Em nação alguma, e todo este povo no meio do qual estás, verá a terrível obra do Senhor, que farei contigo. Observa, te ordeno hoje: expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubarei os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas, cortareis os seus acerins, porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não faças aliança com os habitantes da terra, para que, quando se prostituírem seguindo seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que, quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. E nós temos ainda Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, que nos diz o seguinte: Não realizarás casamentos com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Nós vemos aqui, dessa maneira, Deus orientando o povo de Israel
para que quando ele entrasse na terra prometida, para quando ele assumisse a terra que era a sua herança, ele não permitisse casamentos entre os israelitas e os povos que anteriormente habitavam a terra prometida. Aí a gente começa a olhar para isso e fala assim, mas por que isso? Por que Deus faz uma coisa dessa? Por que um povo não pode se casar com outro? Qual é o problema de se misturarem os povos? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho que isso traz algumas consequências. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 2 que o casamento como instituição de Deus, como instituição divina, ele exige que o homem e a mulher sejam um só. A mulher foi tomada como parte do homem, ela é parte da carne do homem. Que o homem e a mulher sejam um só. E esse um só não significa um só apenas fisicamente. Eles precisam ter essa comunhão de corpo, mas eles precisam também ter uma comunhão de alma e uma comunhão de espírito. E aí você imagina agora o povo de Deus, o povo santificado por Deus, o povo que adora um único Deus, entrando na terra prometida e se casando com mulheres que adoravam a diversos deuses, que tinham prostituição ritual, ou seja, muitas vezes dentro do seu rito religioso haviam atos de prostituição. Isso era considerado normal, eles adoravam deuses da fertilidade, por exemplo, e uma das formas dessa adoração acontecer era através de relações sexuais dentro dos templos desses deuses, né? Então você imagina agora, o homem vindo do povo de Israel, prezando pelo casamento, prezando pela união verdadeira, se misturando a esse tipo de prática, né? Se misturando a esse tipo de prática religiosa, se misturando a esse tipo de idolatria. Como é que esse homem vai ensinar os seus filhos? Esses filhos vão seguir qual dos dois deuses, dois ou mais deuses, né? Porque os povos naquela época adoravam a muitos deuses e não apenas um. Então a gente percebe aqui que Deus deixa uma orientação muito clara. Não é do agrado do Senhor o casamento misto. Não é do agrado do Senhor que o povo de Israel se misture com os povos da terra que eles estão conquistando. Não é do agrado do Senhor que eles façam isso para que não lhes sobrevenha a tragédia. E Deus deixa muito claro o porquê. Para que, porventura, quando as mulheres forem fazer o sacrifício aos seus deuses, ou quando os homens, né, que tomarem, porventura, alguma filha de Israel como sua esposa, forem fazer o sacrifício aos seus deuses, não levem também o seu cônjuge junto. Não façam também com que o seu cônjuge peque, adulterando contra Deus. Se prostituindo com outros deuses, se prostituindo com deuses estranhos. A ideia aqui não é simplesmente uma prostituição física, existe uma prostituição espiritual que Deus diz que o seu povo precisa evitar a qualquer custo, e por isso ele reprova tão veementemente o casamento misto. Nós vemos que nesse aspecto o casamento misto é uma tragédia, está lá em Juízes capítulo 14, versículos de 1 a 16. Olha só, é um trecho grande, mas nós vamos ler porque é bem interessante. Juízes 14, do 1 ao 16, nos diz o seguinte: Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Sansão, judeu, viu uma mulher das filhas dos filisteus. E quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Indo completamente ao contrário daquilo que o livro da lei dizia, né? Que a gente acabou de ler. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre os teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso desceu e falou com uma mulher que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe,
Deu-lhes o mel, e eles também comeram, mas não lhe disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes, nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E eles disseram: Propõe o teu enigma, e nós ouviremos. Então ele disse: Do que come saiu comida, do forte saiu doçura. E eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convence o teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa do teu pai. Acaso nos convidaste para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Nós percebemos aqui, numa história um pouco pitoresca, não é? Um artifício utilizado pela Filisteia. E depois, quando você começar a ler esse trecho todo, você vai ver que essa mulher era Dalila, da famosa história de Sansão e Dalila, que ela acaba sendo ruína verdadeiramente para Sansão e para toda a sua família. Mas a gente percebe aqui que imediatamente após o casamento, essas divergências culturais começam a influenciar nessa família recém-formada. Por quê? Porque Sansão, de verdade, não buscou a Deus naquilo que ele queria. Ele buscou o seu próprio desejo. É verdade que Deus utilizou isso depois como ocasião contra os filisteus, conforme a gente leu lá no começo do capítulo 14, né? Mas a história aqui, o que nós queremos enfocar nesse momento é: Sansão escolheu alguém para si e não se preocupou se esta escolha estava dentro ou fora da palavra de Deus. E quando a gente diz que isso é uma tragédia, é realmente uma tragédia, porque isso acabou em morte para Sansão. Isso acabou em destruição para a vida dele. Ok? Então, esse casamento misto não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. No entanto, a gente vê em Gênesis capítulo 24, por exemplo, dos versículos 38 a 67, um casamento que verdadeiramente foi aprovado por Deus. Gênesis capítulo 24, a partir do 38. Diz assim a palavra do Senhor: Mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não me acompanhar? Aqui nós vemos Eliezer falando com Abraão, né? Abraão falando com Eliezer, melhor dizendo. E aí ele continua: Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu tenho enviado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes e da casa do meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu julgamento se eles não a entregarem a ti. Estarás livre do juramento que me fizeste. Então hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Peço-te que me des de beber um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração apareceu Rebeca, com o seu cântaro sobre o ombro, e ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço-te que me des de beber. E ela, sem demora, abaixou seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços. E inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para seu filho. Portanto, agora, a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o, se não também dizei-o. Dizei-o, se não também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor. Nada podemos dizer, nem de mal, nem de bem. Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai, que ela se torne a mulher do filho do teu senhor, como disse o Senhor.
Então o servo de Abraão ouviu as palavras dele, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou as joias de prata, joias de ouro, vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu presente de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois ela irá. Porém ele lhes respondeu: não deveis me deter, visto que o Senhor me tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? E ela respondeu: irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos teus adversários. Assim, Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Bir-Lahai, pois habitava na terra de Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos, viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos, e quando viu Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu, e o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Até o 67, engoli um versículo aqui, gente. E Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou-a, e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Pessoal, a gente percebe aqui nesse trecho um romance escrito, né? Eu leio isso de vez em quando e eu fico pensando assim, em Abraão enviando Eleazar até a sua terra, até os seus parentes, para escolher uma esposa para o seu filho. Chegando lá, ele encontra essa moça, ela era uma sobrinha neta de Abraão, né? Era da mesma família, era da mesma linhagem, conforme a própria palavra de Deus ordena. Ele tinha feito as coisas conforme aquilo que Deus havia lhe orientado, não tomando de uma moça que adorasse a deuses estranhos, pelo contrário, tomando alguém que tinha um costume muito semelhante ao dele. E Deus abençoa tanto essa união, Deus faz com que essa união seja tão respeitosamente aprovada por ele, que a moça, sem conhecer Eleazar, que os pais dela, sem conhecer Eleazar, que os irmãos dela, sem conhecer Eleazar, enviam ela com ele. E ela mesmo diz: eu irei porque eu reconheço que isso vem de Deus. E quando eles estão chegando próximo à casa de Isaque, ela de longe vê Isaque no campo, Isaque vê ela descendo da carruagem, da carroça, né? E eles correm para se encontrar um com o outro em meio ao campo, como se fosse um romance mesmo descrito aqui. É uma cena muito bonita de ser imaginada, e é um casamento aprovado por Deus, e a palavra de Deus termina ali no versículo 67, dizendo que Isaque tomou-a para si, Isaque tomou-a como sua mulher, e a amou e foi consolado, ou seja, houve felicidade advinda desse relacionamento, houve uma felicidade que estava sobre eles por causa desse relacionamento que foi aprovado por Deus. E a gente vê que a base desse relacionamento é o amor. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, e Tito 2,4. Vamos ler lá? Colossenses 3, 19, diz assim a palavra de Deus: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. E Tito 2,4 diz: para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos. Aqui ele está falando a respeito da orientação, né, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a respeito do amor. Extremamente importante a gente perceber isso. E esse casamento aprovado por Deus, ele traz proteção ao lar. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículos 12 ao 23, que nos diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiveres. Se eu vir o sangue,
passarei adiante, não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis os fermentos das vossas casas, pois quem comer o pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis as festas do pão sem fermento, porque neste mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso guardareis estes dias através de vossas gerações, como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou os anciãos de Israel e disse: Ide, escolhei os cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopa, embebereis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante, não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isso como estatuto perpétuo, para vós e para vossos filhos. Eu fui até o 24, né? Era só até o 23. Gente, percebam aqui a dificuldade que seria uma família entrar debaixo dessa proteção de Deus se um dos cônjuges crê no Senhor e outro não crê. Se um dos cônjuges crê que precisa passar o sangue sobre os umbrais da porta, outro não crê. O que vai acontecer nessa casa? Será que eles vão passar o sangue? Será que eles não vão passar o sangue? Será que eles vão ser protegidos do anjo da morte? Será que eles não vão ser protegidos do anjo da morte? Quando existe essa divisão no lar, ninguém sabe exatamente o que é que pode acontecer, ninguém sabe o que pode dar certo ou dar errado. E é por isso que Deus diz que o casamento, de acordo com o princípio divino, de acordo com a vontade de Deus, gera a proteção no lar. É por isso que Deus fala a esse respeito também, ok? Tendo dito isso, vamos partir para alguns trechos bíblicos dos livros que nós estudaremos, ok? Esdras e Neemias. Vamos ler hoje ainda Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4, começamos por aí, nos diz o seguinte: Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo e o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos. Os líderes vieram falar comigo, 2 pontos. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as filhas destes povos, e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Então, os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa das transgressões dos exilados se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado e atônito até o fim do sacrifício da tarde. Meus queridos, olha o que aconteceu com Esdras aqui. Logo após a leitura da palavra do Senhor, que a gente viu na aula passada, logo após aquele quebrantamento todo, logo após a alegria porque reconheceram que havia novamente chance para Israel, vieram conversar com ele. E disseram o seguinte a ele: Esdras, olha só, nós temos um problema. Porque aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, durante este período que estivemos aqui, eles se casaram com as filhas dos povos dessa terra e deram as suas filhas para casamento para os homens dos povos dessa terra. Eles formaram aliança com pessoas de deuses estranhos, de uma aliança profunda, uma aliança de casamento, uma aliança que é considerada indissolúvel. Dessa maneira, nós temos um problema porque nós misturamos as raças.
E quando ele fala em misturamos as raças, aqui, quando falam que misturamos as etnias, ele não está falando a respeito de que um era negro, outro era branco, de que um era judeu, o outro era amorreu, jebuseu, amonita, ou seja lá o que for. Não é essa a questão. A questão aqui não é a descendência. A questão aqui é, nós nos casamos com pessoas que creem em deuses diferentes dos nossos. Nós nos casamos com pessoas que não creem no mesmo Deus que nós, ou que até creem no mesmo Deus que nós, mas não conseguem abandonar ou não querem abandonar a sua antiga religião, não querem abandonar as suas antigas crenças. Nós nos casamos com pessoas que até desejam e podem adorar o Deus de Israel, mas eles não querem ficar só nisso, eles querem adorar o Deus de Israel, mas querem adorar também a Marduk, eles querem adorar também a Azera, eles querem adorar também a Moloque, eles querem adorar também os deuses das terras dos caldeus. É isso que ele disse. Eles dizem assim, e pior, os príncipes e os magistrados foram os primeiros a fazer isso. Ou seja, eles pensaram muito mais, eles deram muito mais valor ao seu desejo para o casamento do que aquilo que Deus lhes orientava. É aí que está o problema. Eles permitiram, de alguma maneira, que a sua vontade suplantasse a vontade de Deus, que a sua vontade fosse mais importante no seu coração do que a vontade de Deus. É isso que aconteceu aqui. E Esdras diz, quando eu vi isso, eu arranquei os meus cabelos e a barba, e eu fiquei perplexo, eu fiquei atônito, eu fiquei sentado sem saber o que dizer e o que fazer por algum tempo. Mas nós temos mais trechos que falam a esse respeito. Neemias capítulo 13, do 23 ao 26, diz o seguinte, vamos lá? Neemias 13, do 23 ao 26. Além disso, naqueles dias vi também alguns judeus que tinham casado com as mulheres de Asdod, Amon e Moabe. E a metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles, arrastei-os pelos cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não darei as vossas filhas em casamento aos filhos deles, não tomarei as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado pelos pecados das mulheres estrangeiras. A gente percebe aqui, né, que Neemias tem uma atitude que nos é pouco comum, que nos é pouco conveniente. Ele chega ao ponto de espancar e arrastar algumas pessoas pelo cabelo, é isso que ele diz, ele como governador na época, né? É algo que na nossa sociedade seria completamente inaceitável, mas naquela época era aceitável. A gente tem que lembrar que é uma época em que haviam escravos, em que as autoridades locais tinham um poder muito diferente do que nós estamos acostumados hoje, né? E aí ele faz com que as pessoas reconheçam o seu erro, mesmo que seja a força, mesmo que seja a base de violência. Ele faz com que as pessoas reconheçam o seu erro e firmem uma aliança de não errar mais da mesma maneira. Vamos continuar lendo? Neemias capítulo 9, versículo 38, diz o seguinte, em vista de tudo isso, firmamos uma aliança, que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Aí capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30, diz o seguinte, e os que as assinaram foram Neemias, o governador, filho de Eucalias, e Zedequias. Aí versículo 29 e 30, né? É o 29 e 30? Peraí que agora eu já esqueci, gente. Deixa eu só ver aqui uma coisa, é o 29 e 30 mesmo. Unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. A gente percebe aqui, nesse trecho da palavra de Deus, que Esdras e Neemias reprovam veementemente essa união mista, e mais que isso, eles levam os príncipes, os sacerdotes, os magistrados, os líderes daquele povo a firmar um documento, um tratado escrito de que eles não voltariam a cometer esse mesmo tipo de pecado.
Ok? Se você for ver o final do livro de Neemias, lá você vai ver que até as mulheres e os filhos que já haviam sido tomados foram dispensados, foram devolvidos às suas terras, ok? É claro que existe uma questão ética aqui, é claro que existe muita discussão, como é que ficaram essas famílias, o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu, mas não é esse o foco de hoje. O foco de hoje é nós entendermos que houve sim consequências, que houveram consequências, que houveram tristezas, que houve lamento, que houve choro, que houveram problemas para essas famílias, porque essas famílias não se atentaram em primeiro lugar àquilo que era a ordem de Deus. Eles atentaram em primeiro lugar ao seu próprio desejo, à sua própria vontade, ao seu próprio jeito de fazer as coisas. Isso é para nós um alerta. Isso é para nós um profundo alerta, para que nós nos atentemos em primeiro lugar para aquilo que é a vontade de Deus, não para aquilo que é a nossa vontade. Para que a gente busque em primeiro lugar a palavra de Deus, para que a gente cumpra em primeiro lugar aquilo que Deus exige do seu povo e não aquilo que nós achamos que é certo no nosso coração. Porque dessa maneira a gente consegue viver muito mais tranquilo e não tem que encarar as consequências, né? Dessa pecaminosidade que existe em nós. Nós podemos subjugá-la e submetê-la à vontade do próprio Senhor. Continuando, nessa lição, nós vamos estudar então o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Nós vemos a energética ação de Esdras e Neemias para solucionar esse problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem, nós lemos já esse trecho. Não faças concerto com moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Está lá nos textos que já lemos de Êxodo e Deuteronômio. Ok? Continuando. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Então ele chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isso, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado desse movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. O ponto central da lição que nós vamos ler hoje é: a união ilícita é um perigo espiritual. Nós não estamos falando aqui única e exclusivamente de vida física. Nós não estamos falando aqui de violência física, de que as pessoas vão ter dor em seus sentimentos, que as suas emoções não vão estar completamente satisfeitas. É muito mais que isso. A união ilícita, ela é um perigo espiritual, assim como era para o povo de Israel, ela é um perigo espiritual para as famílias de hoje. Ok? E eu quero deixar muito claro, eu não estou orientando ninguém aqui se você está em um jogo desigual, se você está casado com alguém que não crê em Cristo, que você abandone o seu corpo. Não estou orientando isso, tá bem? Nós vamos falar a respeito disso também, e a orientação da palavra de Deus não é essa. Mas para você que está ainda em fase de escolha, para você que está ainda esperando a sua vez no Senhor, né, nós vamos dar esse conselho mais efusivamente no final. Espera, pois, no Senhor. Deus tem a pessoa certa para você, ok? Não é que Deus vai escolher com quem você deve se casar, mas você deve procurar alguém que esteja em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz ser alguém para você. É muito importante isso, ok? Vamos falar primeiro do povo de Israel, depois nós vamos falar um pouquinho da igreja de hoje, tá bom? Vamos lá. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado, ele ficou perplexo, é essa a palavra que está lá, e manifestou a sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, rasgou a sua capa, arrancou seus cabelos, arrancou a sua barba e se sentou atônito na praça. E essa notícia da reação de Esdras se espalhou pela cidade, muitas pessoas foram lá ver o que estava acontecendo com o sacerdote e se reuniram a ele na hora do sacrifício da tarde. Ele dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. Esdras capítulo 9, versículos 6 a 15. E o povo chorou com um grande choro, está no Esdras 10, 1. Vamos ver o 9 do 6 ao 15, o que nos diz aqui? A oração de Esdras
diante dessa situação toda. E ele disse: ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus. Porque os nossos pecados, veja aqui que Esdras se inclui, Esdras não havia casado com uma mulher estrangeira, mas ele se inclui como povo de Israel. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento se manifestou a graça do Senhor. Ele estava falando a respeito da leitura da palavra e do quebrantamento, que nós falamos na semana passada. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia para nos dar uma vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus, restaurarmos as suas ruínas. Ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos que nos ordenaste por meio dos teus servos e os profetas, dizendo: a terra que estás conquistando é impura em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deis as vossas filhas em casamento aos filhos deles, não tomeis as filhas deles como esposa para os vossos filhos, nem procureis jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim sereis fortes, desfrutareis os bens dessa terra e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixaste esse remanescente. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar os casamentos com esses povos que praticam abominações? Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir, sem nos deixar remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, porque estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando-se e prostrando diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Todo o povo chorou com grande choro e angústia aqui. Qual foi o efeito dessa atitude de Esdras? O que Esdras fez, então, quando ele soube que estavam acontecendo esses casamentos mistos? Ele se colocou diante de Deus e chorou e orou e pediu perdão e se incluiu e pediu a misericórdia do Senhor. E o efeito foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, com uma mulher de outros povos, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus, façam-se conforme a lei. Está em Esdras capítulo 10, 3. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Esdras 10, 4. Ok? Gente, o que aconteceu aqui foi que o povo demonstrou arrependimento. E, querendo nós ou não, achando nós em nosso jeito de encarar a sociedade hoje em dia, correto, errado, estranho, enfim, o que aconteceu foi que eles entenderam que haviam errado ao tomar mulheres de povos estranhos. E eles fizeram um concerto com Deus. Nós vamos devolver essas mulheres para suas famílias com tudo que é nascido delas. Ou seja, eu vou me separar da minha mulher, dos meus filhos, porque eu sei que eles não são bênção para Israel nesse momento. É isso que eles fizeram. É isso que eles fizeram naquela época. Quero deixar bem claro, não estou orientando ninguém aqui a se separar da mulher e dos filhos. Não é isso, tá? Eu estou dizendo que o princípio escondido nessa atitude é o princípio da reparação, é o princípio da mudança de vida, é o princípio da mudança apesar dos prejuízos. E esse princípio é válido para nós, ok? Esse princípio é válido para nós. Não estou falando aqui a respeito de casamento,
até porque nós não somos judeus e não nos casamos com mulheres de povos estranhos, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas o princípio da reparação é válido para qualquer pecado. Se nós reconhecemos que erramos, o que nós devemos fazer é abandonar o pecado e continuar de onde paramos. Abandonar o pecado e não voltar a ele, e não continuar nele, e não insistir nele. Ok? É isso que o povo de Israel entendeu aqui, nesse momento. E esse princípio de abandono de pecado é o que expressou o arrependimento do povo, que é o próximo item do qual a gente fala agora. Esdras se levantou, ajuramentou todos os que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou, o povo prometeu que ia fazer isso. E todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. Claro que o trecho não diz exatamente desse jeito, tem várias coisas aqui no meio, né? Mas é isso que o trecho diz. E responderam todos: Assim seja, conforme tuas palavras nos convém fazer. E sobre esse negócio foram postos Jonatas e Jesaías, auxiliados por 2 levitas, e eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado um problema com casamento misto. Vários judeus, inclusive sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não fariam mais isto. E Neemias afastou de entre os sacerdotes, de entre os levitas, aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes, novos levitas, para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate. Sambalate, que era dos piores inimigos de Neemias, se vocês lembram. E esse cara, neto do sumo sacerdote, foi afastado por Neemias. Ok? Então, não havia nenhum tipo de benefício. O cara é neto do sumo sacerdote, ele é da família do sumo sacerdote, ele não vai sofrer as consequências. Vai também, ok? Não havia nenhum tipo de regalia por pertencer a uma família importante, não era nada disso. No fundo, o que a gente tem que aprender hoje e o que eu gostaria de deixar para que a gente possa refletir durante a semana é que o povo de Israel reconheceu que havia pecado diante de Deus com essas uniões mistas. O povo de Israel reconheceu que havia transgredido a uma ordem direta do Senhor. E quando ele reconheceu isso, ele resolveu tomar atitudes, ainda que essas atitudes hoje em dia para a nossa sociedade pareçam extremas demais, ainda que essas atitudes para a nossa sociedade hoje pareçam eticamente questionáveis, né? Naquela sociedade daquela época, naquele tempo, para aquele princípio, para aquele povo, para aquele costume, para aquele jeito de viver, fez todo sentido que eles abandonassem essas uniões mistas, que eles devolvessem as mulheres e os filhos. Como é que eles viveram, se pagava pensão, se não pagava pensão, não sei, tá bom? A Bíblia não nos fala nada disso. Mas fez todo sentido que eles abandonassem para que não houvesse contaminação da adoração a Deus, para que não houvesse contaminação do povo de Deus, para que o povo judeu continuasse sendo o povo escolhido por Deus. E quando a gente para pensar assim, a gente percebe que isso era uma exigência do próprio Deus para que viesse a plenitude dos tempos, para que o próprio Jesus pudesse nascer de um povo verdadeiramente descendente de Abraão, descendente de Davi. A gente percebe então que houve essa necessidade por um plano de Deus para a humanidade. Não era um plano de Deus individual para cada um deles, para cada um daqueles casais. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que havia um plano que era muito maior e esse plano precisava ser cumprido. Ok? Então, os judeus perceberam isso a tempo, os judeus acabaram se desfazendo das suas mulheres e dos seus filhos, e eu não quero que vocês pensem aqui que isso foi fácil. Certamente os homens que tiveram que devolver suas mulheres e seus filhos sofreram as perdas, sofreram a falta, sentiram pesar, sentiram tristeza, sentiram saudade, sentiram a consequência das suas más escolhas sobre si mesmos, né? E as mulheres e os filhos também com certeza sentiram essa consequência. Então o que eu quero deixar para a nossa reflexão aqui é que é muito melhor que nós esperemos um pouquinho mais e façamos as coisas de acordo com a vontade de Deus
do que a gente faça aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente quer, aquilo que eu acho que é bom para mim, ou como aconteceu com Sansão, né? Olhou para Dalila e disse, mas essa mulher me agrada demais, eu quero essa mulher, e acabou em tragédia para si mesmo, para sua família. É muito importante que nós tenhamos em todas as nossas escolhas, e uma das grandes escolhas que temos nessa vida é o casamento. É muito importante que tenhamos em todas as nossas escolhas esta consciência de que as orientações de Deus são preciosas demais para serem ignoradas. Essa consciência de que as orientações da palavra de Deus são preciosas demais para serem ignoradas. Eu não estou dizendo, de novo, né, que não estou dizendo que Deus vai apontar uma pessoa e dizer para você, é com essa que você tem que casar. Nós vamos estudar um pouquinho disso mais na aula que vem. Mas Deus nos dá orientações a respeito de que tipo de pessoa, de como as coisas devem acontecer, para que a gente não sofra, para que a gente não tenha problemas que podem muito bem ser evitados se a gente seguir a orientação da palavra de Deus. Para terminar, sinopse do tópico 1, encerrando este primeiro tópico, ok? Esdras combateu o perigo da união mista. O perigo da união mista. Por que perigo aqui? Porque lá naquele tempo, naquele contexto, naquela época, o risco que existia era de não mais haver um povo que adorasse ao Deus de Israel, por causa da união mista. Ele inclusive cita Salomão, nós vamos falar de Salomão também na aula que vem. Ele cita Salomão, que mesmo sendo o homem mais sábio de todos os tempos, acabou se deixando levar pela adoração pelas mulheres com as quais se envolveu. Ok? Então Esdras combateu o perigo da união mista com contundência, com muita força, com muito vigor. Ele não permitiu de maneira nenhuma que essas uniões ferissem de alguma maneira o povo estabelecido por Deus. Tá bom? Que nós possamos entender isso. Hoje nós saímos daqui pensando, é muito importante em todas as minhas decisões, e o casamento é uma decisão muito importante, que eu respeite as orientações da palavra de Deus, que eu respeite aquilo que Deus tem dito que eu devo fazer, ok? Na semana que vem nós vamos especificar quais são os porquês que um judeu não devia de maneira nenhuma se casar com uma mulher pagã. Nós vamos especificar por que Deus faz isso, por que eles tiveram então que dispensar suas mulheres, por que eles tiveram que dispensar seus filhos, por que eles tiveram que tomar atitudes assim tão drásticas, tá bom? Vamos falar disso na semana que vem, e aí depois de dizer isso, nós vamos trazer esse ensinamento para os dias de hoje. Como é que a igreja deve olhar para isso nos dias de hoje. Não perca na semana que vem. De novo te peço, por favor, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilha o vídeo, curte aí, passa o link para os seus grupos, compartilha com seus amigos no WhatsApp. Vou postar depois nos nossos grupos aqui o link no YouTube também, tá bom? Eu estou postando esses vídeos no YouTube também, então se alguém não tem Facebook, não prefere ver lá no YouTube, tem muita gente que gosta mais do YouTube, o vídeo vai estar lá também. Então compartilha, me ajuda a divulgar a palavra de Deus no nome santo de Jesus. Faz a tua parte. Nós estamos tentando aqui, você tenta daí, e juntos nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. É no nome de Jesus que eu creio nisso. Amém? Bom, gente, por hora é isso. Vamos orar, encerrar esse tempo e pedir ao Senhor que esteja nos abençoando e nos esclarecendo todo dia. Ok? Deus, Pai eterno querido, eu te agradeço por tua bênção, por tua graça, por teu poder, por teu Espírito Santo, que nos permite falar da tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, nós reconhecemos, Senhor, a nossa ignorância a respeito de muitos assuntos, e ainda assim o Senhor nos usa, ainda assim o Senhor quer que nós façamos a tua obra, quando na verdade o Senhor podia levantar anjos para fazer isso muito melhor do que nós. Mas o Senhor prefere dar essa incumbência aos teus filhos, ó Senhor, no intuito de nos ensinar, no intuito de nos edificar e de comprovar o teu amor para conosco. Eu te agradeço por isso, Deus. Te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por cada um desses que viu o vídeo nessa noite, naqueles que vão ver o vídeo ainda no futuro, seja aqui no Facebook, seja lá no YouTube. Eu peço que o Senhor esteja os abençoando e dando esclarecimento
a todos nós, para que juntos, ó Deus, nós sejamos servos teus, mais firmes na nossa fé, mais dedicados na nossa fé, mais fortes para te honrar, te glorificar e te engrandecer em todas as coisas. Faz a tua obra nos nossos corações, ó Pai, e nos dá capacidade todos os dias de entender a tua palavra com a luz que é derramada pelo teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado em nós. Eu peço a tua bênção e peço que esteja abençoando a cada um desses que está me vendo agora para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Põe a tua mão em posição de receber, que o grande amor do Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente, tenha um resto de semana cheio da presença do Espírito Santo de Deus.